Olá, bem-vindos ao Mente Forense, um podcast da vida mental. Estamos hoje com a doutora Florence Rosa, que é advogada criminalista, mestrando em Direito, pós-graduanda em Direito Constitucional, Ciências Criminais, Psicologia Forense e Tribunal do Júri, e fundadora da Escola Feminina de Criminalistas. Doutora Florence, muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, minha parceira, em muitos casos aí na seara criminal, no Tribunal do Júri também. E é isso, vamos falar sobre direito, sobre mulheres, sobre profissionalismo, especialização para essas mulheres, enfim. Perfeito. Então, vamos começar, o nosso bate-papo aqui falando sobre o sucesso que foi ontem, a escola, que antes era a Escola, Feminina do Júri, que agora virou Escola Feminina de Criminalistas, doutora? Conta um pouquinho pra gente desse projeto, dessa mudança aí. O projeto surgiu diante de uma dificuldade que eu tive no início da carreira. Eu falo que a carreira na advocacia é muito solitária e para a mulher é mais ainda. E muitas das vezes, quando a gente está iniciando, e eu falo isso pelas dificuldades que passei, e a ideia de criar a Escola Feminina de Júri inicialmente foi justamente diante dessas dificuldades, porque a gente não encontra apoio nos colegas. Muito pelo contrário, e não temos com quem contar. Então, diante dessas dificuldades, eu conheci alguns colegas em alguns cursos e, através dessa parceria que nós firmamos nesses cursos, me veio a ideia de criar um curso, primeiro só para mulheres, para que elas pudessem ali fazerem um network entre si, umas convidando as outras para fazerem júris nos seus respectivos estados, tendo com quem contar ali não só para esclarecer dúvidas, ou, por exemplo, perguntar em relação a algum ponto específico da advocacia, que é uma outra dificuldade que o jovem advogado, principalmente a jovem advogada, enfrenta, mas que a Escola Feminina de Júri possibilitasse a elas não só uma especialização técnico-profissional, que é o nosso objetivo ali principal, mas também essas relações ali de amizade, de profissionalismo, para que elas de fato pudessem ter com quem contar. E agora a Escola Feminina de Criminalistas, porque nós não queremos mais oferecer esse suporte só na seara do Tribunal do Júri, mas em todos os nichos da advocacia criminal. Doutora, é um projeto realmente muito importante, lindo. Eu sou honrada, de estar participando aí desde a segunda edição, eu acho que eu venho participando. É um trabalho que eu faço com muito carinho, com muita dedicação, porque realmente a gente sente essa energia, doutora, que tu cria, assim, porque ali não é só o feminino, mas é tudo que o feminino representa e todas as dificuldades, porque não adianta, a gente tá em 2024 e a gente ainda acha, tem pessoas que dizem, não, mas agora já é a mesma coisa, e não é, né? Não, não é, e na advocacia não é diferente. Muito pelo contrário. Igual eu falei, nós não temos com quem contar, às vezes nem com nós mesmas. E o nosso propósito ali é que elas não se vejam como concorrentes, muito pelo contrário, que elas encontrem apoio umas nas outras e não só no nicho ali da atuação na advocacia criminal, mas como colegas, como parceiras, como sócias, amigas, enfim, que elas encontrem ali todo o apoio que elas precisam para que fiquem bem, para que consigam advogar da melhor forma possível e para que criem oportunidades umas para as outras. Eu falo que é muito bom e eu fico muito orgulhosa quando vejo, porque nós temos o Instagram da Escola Feminina de Criminalistas e elas sempre me enviam fotos, olha, a colega que eu conheci no curso, na edição passada, está aqui hoje comigo, no meu estado, fazendo um júri. E aí elas me encaminham as fotos. Isso me dá muito orgulho, porque eu percebo que os nossos propósitos, porque não é só um propósito, são vários, mas eles estão sendo alcançados através da Escola Feminina de Criminalistas. Doutora, falando dessas dificuldades, conta pra gente um pouquinho quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou, na sua carreira. Então, para que quem está nos escutando aqui, e nos acompanhando, possa entender que não é assim, é difícil, mas que realmente existem muitos obstáculos, muitas adversidades que a jovem advogada, ou mesmo as experientes como a senhora, passam no dia a dia. O primeiro desafio que eu enfrentei foi não saber atuar. Porque o que acontece? Antes de decidir ir para a advocacia criminal, eu já tinha trabalhado no Ministério Público, trabalhei como assessora em vara criminal também. E apesar de estudar muito, porque é um trabalho que exige muito estudo, inclusive de doutrina, jurisprudência, enfim, eu saí ali dessa seara imaginando estar preparada para a advocacia, mas é completamente diferente. Claro, a base do direito penal, do direito processual penal ali nos dá alguns posicionamentos, mas não nos prepara para advogar. Eu falo que nem a faculdade prepara. Então, a minha primeira dificuldade foi nesse sentido. E foi aí que eu busquei apoio em alguns colegas da faculdade e eles me negaram a oportunidade. Eu lembro que, inclusive, um desses colegas, eu entrei em contato com ele porque era muito amigo na época de faculdade e pedi para ele para eu fazer uma espécie de estágio
estágio voluntário, pro bono, o que eu receberia em troca seria o aprendizado. E eu não sei se ele se sentiu intimidado ou me viu ali no início já como concorrente e ele não me oportunizou trabalhar com ele mesmo pro bono. Passaram-se alguns meses e ele percebeu que eu estava crescendo, porque o não dele foi uma motivação para mim, mais uma, né? Eu já tinha as minhas próprias, mas foi mais uma motivação. Então, através daquilo ali, eu me inscrevi para atuar como advogada da ativa em algumas comarcas ali próxima da minha cidade, onde não tem a defensoria pública. Comecei a fazer muitos júris e aquilo me deu projeção, porque até então, as mulheres, embora já tivessem algumas referências femininas muito fortes, elas me viram como uma referência, uma jovem advogada ali, se projetando no mundo até então, predominantemente dominado pelos homens. A gente via muito até então, sempre advogados renomadíssimos, extremamente competentes no tribunal do júri, mas não era muito comum que víssemos mulheres também. Então, eu acho que através dali, eu ganhei essa projeção e elas começaram a ver em mim alguém que elas gostariam de ser, ou seja, uma mulher atuando no tribunal do júri com a mesma segurança, com a mesma qualidade, com a mesma técnica que os homens já vinham atuando há bastante tempo. Doutora, que sem dúvida, né, senhora é uma inspiração, inclusive minha, mas com certeza, né, dessas mulheres todas que lhe acompanham. Então, assim, acompanhar o seu trabalho, né? Mesmo eu que não sou advogada, poder olhar e dizer assim, nossa, ali tem uma forma de uma mulher que luta por todas nós mulheres, né? Por uma igualdade, porque eu sempre, né, conto assim, a nossa parceria, né? A nossa parceria, para o pessoal saber, iniciou num momento, né, onde eu estava fazendo ali o meu primeiro júri, né? E teve justamente essa situação, né? Eu não sei se a senhora quer contar um pouquinho de como é que foi a nossa primeira parceria. Claro, e essa liga importante. Incrível que deu desde então. Felizmente, foi amor à primeira vista. Eu sempre, quando vou falar da nossa parceria, falo que foi amor à primeira vista, porque eu acho que encontramos ali uma na outra, mesmo sem conversarmos sobre isso, o apoio que a gente buscava. E foi uma outra dificuldade, eu acabei não abordando, uma outra dificuldade por ser mulher advogada também, uma jovem mulher advogada. Na academia, por ser jovem, a gente já sofre um pouco, porque entendem que não temos, talvez, vivência suficiente para estarmos abordando determinado assunto, por mais que tenhamos, sim, mas o simples fato de sermos jovens, né, em alguns pontos, nós somos colocadas, somos questionadas, e por sermos mulheres também. Eu lembro que, num determinado momento da minha carreira, um escritório renomado de advocacia me contratou para realizar um despacho em um estado, e eu fui ingenuamente imaginando que era pela qualidade do meu trabalho, mas não, era que eu fosse despachar pessoalmente com um determinado desembargador. Eles intencionavam ali com aquilo obter alguma vantagem. Quando eu percebi, eu me recusei. Inclusive, é uma coisa que eu sempre faço questão de falar para as advogadas quando eu tenho oportunidade, para que elas não se submetam a esse tipo de situação. Uma mulher jovem, uma mulher bonita, nós sempre temos que mostrar muito mais trabalho, muito mais técnica, enfim, muito mais profissionalismo. E as pessoas acham que, desculpa lhe interromper, mas as pessoas acham que é o contrário, né? Porque a gente é bonita, a gente não precisa nada, né? Muito pelo contrário. Uma mulher bonita, ela vai ter menos trabalho do que uma mulher... Que todas as mulheres são lindas de alguma forma, mas assim, exato, né, menos estereotipada, vamos falar dessa maneira, né? Exatamente. E às vezes não percebem que justamente aí é que a gente encontra grandes dificuldades, né, Eu diria que a maior dificuldade é nisso, porque nós temos que provar frequentemente, constantemente, que nós estamos ali não porque o rostinho bonito nos abriu portas, mas porque o nosso trabalho, a nossa competência se num primeiro momento, né, pode ter abrido de fato esse estereótipo, mas ninguém continua ali onde nós estamos hoje se nós de fato não tivéssemos um conteúdo enriquecedor para oferecer, e as pessoas enxergam isso, e é isso que me deixa muito tranquila hoje. No início eu tinha uma certa dificuldade em lidar com isso, mas hoje muito tranquila, porque eu sei que eu não estaria onde eu estou, assim como a senhora também não estaria onde está hoje, se nós de fato não tivéssemos o conteúdo que a gente narra, que as pessoas olham e falam, realmente elas são o que elas vendem. Sim. E daí, né, contando um pouquinho do júri, que a gente chama lá onde a gente se conheceu, foi uma oportunidade, né, de trabalho que a gente teve, que veio e trouxe depois essa parceria, foi justamente isso. A gente estava, né, eu e o doutor Eude, da mesma equipe, e a gente percebeu, né, que naquela banca, que era uma banca masculina, de uma cidade, né, menor, então... Interiorana, uma mentalidade bem conservadora. Sim, e nós duas fomos as mais atacadas. Eu era a única advogada entre 5, e a doutora Elise em parceria com o doutor Eude, mas nós duas que fomos alvo das críticas, não só ali naquele momento dos órgãos de justiça, mas também das próprias pessoas, dos populares, dos terceiros que lá estavam. Eles direcionavam toda aquela insatisfação, porque foi um crime que causou repercussão, claro, mas direcionavam todo aquele ódio, aquela insatisfação, aquela
o temor, enfim, para nós duas. A senhora, então, inclusive, eu lembro que foi os órgãos de justiça ali, e não vou especificar aqui exatamente qual, mas lhe trataram de uma forma completamente diferente da forma como o doutor Eude foi ali submetido à inquirição, às perguntas durante o julgamento. Exatamente. Mas que bom que nós conseguimos, né, trabalhar da melhor forma, com a ética, né, com a técnica, né? Exatamente. Que é o que a gente vem buscar e que a gente faz, então, nessa parceria. Doutora, eu sei que a senhora tem muitas formações, né? Assim, é uma estudiosa. Então, conta pra gente também, né, como uma curiosidade, até para quem nos acompanha, como é que foi, assim, a sua carreira e como é que a senhora chegou na advocacia e depois, né, no tribunal de júri, pra gente entender um pouquinho da sua história também. Vamos lá. Eu eu sempre tive um pezinho no direito, só que até então eu não tinha identificado onde. Então, eu cursei farmácia com o objetivo inicial de ser perito da Polícia Civil. Num determinado momento, eu percebi que não era aquilo ali que eu realmente queria. Comecei a cursar Direito, querendo ser delegada de polícia. Não perita mais, mas delegada de polícia. E, ao longo da graduação, comecei a estudar para isso, com esse objetivo. Fui trabalhar no Ministério Público e coincidiu bem na época que eu fui trabalhar no Ministério Público, na verdade, um pouco antes. Eu tenho um irmão adotivo e a mãe desse meu irmão, ela foi assassinada, ela estava grávida, foi vítima de feminicídio. E o promotor de justiça que fez o júri da mãe do meu irmão, eu fiquei tão apaixonada pelo trabalho, pela técnica, pela forma como ele de fato, porque como principalmente promotores de justiça que tem ali uma grande quantidade de volume de processo, enfim, às vezes não dispõe de todo o efetivo necessário, acaba que não dá ali para se dedicar tanto àquele processo, enfim. E eu percebi que no caso da mãe do meu irmão, houve essa dedicação e, de fato, assim, ele conhecia cada detalhe do processo. E eu me apaixonei pela forma como ele conduziu aquilo, como ele conduziu a sessão plenária, a atuação dele ao longo do processo. E aí eu fiquei apaixonada e falei, eu estabeleci um propósito comigo inicial de que eu queria trabalhar com ele, porque eu precisava aprender com ele para que eu atingisse a mesma excelência que eu vi. E eu lembro que teve um processo seletivo e eu consegui e fui trabalhar com ele. Eram 2 vagas e eu consegui a vaga para trabalhar com ele. E aí trabalhei um tempo com ele e durante esse trabalho surgiu a oportunidade de ir trabalhar na vara criminal, né, no Tribunal de Justiça. Eu fui trabalhar com o juiz da vara criminal, ganhei muita experiência ali também e num determinado momento eu percebi que não queria mais aquela ideia inicial de ser delegada, que agora eu queria trabalhar ou em algo relacionado ali à assessoria na vara criminal, ou como na advocacia criminal mesmo, especificamente no tribunal do júri, pela atuação do promotor que eu tinha assistido, acho que 2 ou 3 anos antes. E aí eu decidi me arriscar e tive muita sorte, acho que talvez até por essa minha dedicação, que no meu primeiro mês de advocacia já peguei 2 casos de tribunal do júri, como advogada da ativa, claro, mas aquilo ali só fez confirmar em mim o que eu já imaginava, que eu acho que nasci para isso. É o que eu gosto e eu sou realmente muito apaixonada pelo meu trabalho. E a gente percebe, né? Como a gente percebe a diferença entre pessoas que trabalham com paixão, né? Que realmente dedicam aquilo da sua vida, da sua experiência, que realmente gostam do que fazem, daquelas pessoas que tem no trabalho simplesmente uma fonte de renda, né? Exato. A gente sente de longe esse amor, essa dedicação, que faz toda a diferença, né? Nas conquistas, nas vitórias, que são consequência disso também. Eu acho, com certeza. E eu acho até que os próprios jurados, eles conseguem perceber isso. Porque, por exemplo, eu disse que apaixonei pelo trabalho desse promotor, pela excelência dele, pela qualidade, pela técnica. E eu me proponho a fazer da mesma forma. Ele foi a minha fonte de inspiração num primeiro momento, e eu me proponho a trabalhar da mesma forma porque eu vi nele exatamente essa paixão. Porque, como eu disse, a gente percebia que não era mais um processo para ele. Ele realmente se dedicou ali, enfim. E todos os meus processos eu conduzo da mesma forma, e o que eu tento passar para as meninas na Escola Feminina de Júri e agora na Escola Feminina de Criminalistas é justamente isso, que elas, de fato, estudem, se dediquem ali aos processos dela para que elas façam aquilo com excelência, porque o jurado consegue perceber quando tu, de fato, está trabalhando com o que está no processo ou quando você não leva a sério, está ali trazendo uma sustentação vazia que sequer aborda, às vezes, os pontos mais importantes do processo. E o jurado percebe isso, e isso acho que é até sinônimo de credibilidade. E para o jurado estar aberto à sua versão, a versão processual que você trará, ele, de fato, precisa enxergar em você essa credibilidade.
Verdade. Doutora, um outro ponto, né, a gente até estava falando ontem na escola, é justamente também essa questão da mulher não estar só ali na questão do trabalho, mas também com uma rotina de vida que ainda, infelizmente, às vezes é maior em termos de outras dedicações familiares, né, do que a dos homens. Então, ontem a gente tinha ali uma série de mulheres que deixaram os seus filhos, as suas famílias, as suas casas, né, estarem em outros momentos curtindo para se dedicar, para estudar, e isso realmente é impressionante. Por isso que eu não canso de dizer que eu gosto muito de fazer parte desse projeto. Eu não sei se a senhora pode falar, e se não puder não tem problema, mas a senhora também está sempre viajando e tem que administrar essa questão da vida, da rotina pessoal com a profissional. Como é que a senhora dá conta de tudo isso tão bem? Obrigada. Hoje eu lido com mais tranquilidade, mas no início, eu sou mãe também, tenho um filho de 9 anos. No início, justamente em razão dessa quantidade de viagens, eu me sentia muito culpada. Então, sempre que voltava para casa, eu tentava compensá-lo de alguma forma, às vezes, infelizmente, com presentes, porque era uma forma, eu acho, de não compensá-lo, mas compensar a mim mesma por essa culpa que eu carregava. Hoje, eu consigo ver isso com mais maturidade, eu entendo que eu falo que é o momento de semear. E justamente semear para que no futuro nós possamos colher, para que ele possa ter, ele tem já, graças a Deus, eu tenho uma base de apoio maravilhosa, e isso acho extremamente importante. Eu não seria quem eu sou e não estaria onde eu estou se eu não tivesse essa rede de apoio ali me ajudando, e se eu não tivesse a tranquilidade e a certeza de que meu filho está bem, apesar de eu não estar ali com ele frequentemente, não, 24 horas, porque, claro, estou com ele frequentemente. Então, eu falo que hoje, eu lido com isso com mais tranquilidade porque eu entendo que eu estou no momento de semear, para que futuramente eu tenha tranquilidade e possa vir a colheita e eu continue proporcionando ao meu filho a vida de qualidade que eu me propus a dar para ele. Aqui como uma mãe que também, né, lida com a culpa, e a gente como mãe é isso, a gente lida com a culpa diariamente, principalmente as mães que estão atuando no mercado de trabalho, né, e que tem essa rotina. Eu aproveito para lhe dizer aqui, né, nessa rede de apoio que a gente tem, né, para a senhora e para todas as mães que trabalham, que também vão estar escutando esse bate-papo, que na verdade a gente tem que oferecer tempo de qualidade. Então, assim, eu sou muito tranquila, porque eu também tenho filhos, né, eu sou muito tranquila na medida em que eu sei que quando eu estou com os meus filhos, pode ser um menor tempo, mas eu não estou no celular, eu não estou fazendo outras coisas. E às vezes a gente tem mães que estão, mas estão, né, não dedicadas, então tenho certeza que isso, exato, né, acaba servindo também, como para mim, para a senhora e para quem vive isso, de poder entender que o tempo que vale, né, do ponto de vista psicológico, é a qualidade e também os valores, porque eu acho que a gente, ao trabalhar, ao se dedicar e se dedicar com amor, né, como a gente estava falando, a gente também está passando um valor muito bom para os nossos filhos. Com certeza, né? Sim. Eu tive um outro podcast aqui que o Renan até me entrevistou e que ele estava falando para mim quem era a minha fonte de inspiração. E uma das minhas grandes fontes de inspiração é a minha avó. A minha avó, ela era uma mulher que na época, né, no Rio Grande do Sul, ela ficou viúva com 24 anos e no Rio Grande do Sul, ela que era uma pessoa que não tinha estudo, virou a primeira mulher gerente de banco do estado. E deixou seus 2 filhos pequenos na época, a minha mãe e o meu tio, para poder trabalhar e dar uma condição de vida melhor para eles. E o que eu vejo é que isso foi tão importante para minha mãe e para o meu tio e para mim hoje, porque até hoje eu olho nela aquela mulher que eu queria ser, que é a mulher que consegue dar conta de tudo isso e que é realmente uma referência. Então, que a gente seja referência, né, para os nossos filhos pela dedicação que a gente coloca no nosso trabalho. Exato. A minha mãe é a minha maior fonte de inspiração, porque eu vejo a minha mãe como uma grande potência, uma grande força e realmente me inspiro nela. Tanto que quando tem algo me incomodando ou eu preciso de um apoio, eu falo, a minha mãe é a primeira pessoa que eu ligo e falar com ela me basta para que eu fique bem, para que, enfim, eu volte ali aos trilhos. E justamente por isso, pela força e por ela ter dado conta de fazer tudo que fez, ela teve um paradigma também, foi a primeira de 4 filhos, a única, na verdade, que se formou, que tem ensino superior. E desde o início, o propósito dela para mim e para os meus irmãos foi, né, que nós trilhássemos o mesmo caminho. Então, tem uma irmã advogada, meu irmão é médico. Os estudos, a minha mãe sempre falou pra gente que através dos estudos conseguiríamos todos os nossos objetivos. E é o que eu sempre tento passar, não só para o meu filho, para quem está comigo, mas para as minhas alunas também. E passa com certeza.
Doutor, falando um pouquinho dessa mudança, né? Então, da escola de júri, ampliando um pouquinho para a escola de criminalistas e falando um pouquinho até do que a gente tem trabalhado juntas agora, né? Que é a questão do depoimento especial. Então, principalmente esses, né? Essa ideia dos casos de estupro de vulnerável. Então, vamos falar um pouquinho de como é que são os projetos daqui para frente em relação a isso. Como é que a senhora tem atuado também? Então, eu acho extremamente importante, porque o que é que eu percebi, e acho que a senhora percebeu, porque nós trabalhamos recentemente num caso que isso ficou bem evidente. Não só os advogados, mas todas as pessoas ali dos órgãos de justiça, e eu falo órgãos de justiça porque desde a autoridade policial, desde a polícia ali que é responsável pela investigação, até o próprio Poder Judiciário, as pessoas não conhecem ainda o procedimento, o protocolo, e elas não sabem como conduzir, na verdade, ali a realização daquele ato de forma, primeiro, que é o mais importante, que aquela vítima não seja novamente revitimizada e que não haja ali, além disso, uma outra preocupação que deve sim ser tão importante e foco nosso, que aquela prova seja coletada da mesma forma, de modo de que não haja, por exemplo, sugestionabilidade, que não haja ali implantação de coisas que não existiram, até porque a gente sabe que quando se trata de crimes ali contra a liberdade sexual, crimes que envolvam crimes sexuais, né, que envolvam crianças ou adolescentes, a gente sabe que há um rebaixamento do estándar de probatório e a palavra da vítima, ela toma especial relevância. Isso deve, sim, ser mantido desde que, claro, como eu disse, essa prova seja coletada da forma correta. Que aquelas informações ali, e a gente sabe já que toda prova que dependa da memória humana, e a senhora fala disso com maestria, eu fico assim apaixonada, hipnotizada toda vez que a escuto, mas a gente sabe que toda prova que depende da memória humana, ela está sujeita à influência de vários vieses, ainda mais criança e adolescente. Então, a própria forma de perguntar. E eu falo que a necessidade de que as pessoas conheçam o procedimento e estudem, é tão evidente e para nós ficou tão gritante naquele caso que atuamos juntas. O próprio magistrado falou que não sabia, ele assumiu ali perante todos que não sabia qual era ali as diretrizes, enfim, as orientações trazidas pelo protocolo, pela própria lei federal de escuta e depoimento especializado, enfim. E aquilo ali me gerou muita preocupação, porque nesse caso em específico que eu estou citando aqui, a senhora estava comigo, o ato não teve continuidade, inclusive foi invalidado porque a criança ficou extremamente abalada. E eu lembro que nós, antes da realização do ato, eu me manifestei 3 vezes e todas muito bem fundamentadas no sentido de que aquilo ali não deveria acontecer mais uma vez. Apesar disso, né, a acusação insistiu, o juiz autorizou e, ao final, o ato foi invalidado porque a criança ficou extremamente abalada e sem condições ali de manifestar as suas opiniões, enfim, as memórias que ela tinha. E nesse caso, né, específico, a gente viu que, infelizmente, foi também pela incapacidade, né, técnica ali, porque realmente, se tivesse aí uma técnica mais acolhedora, né, se tivesse ali um sistema que tivesse mais bem organizado, talvez até a gente tivesse conseguido fazer uma prova, mas ali, e até a senhora foi cerceada, inclusive, nesse, né... Sim. Porque estava auxiliando e também inventaram ali algo para que não pudesse falar, né, doutor? Exato. Eu acho que até a pandemia havia, sim, uma certa dificuldade em implantar a realização de atos de instrução ali de forma virtual. Só que depois disso, e eu lembro que até o próprio Poder Judiciário teve que se adaptar emergencialmente, não tivemos nem tempo, mas de imediato tivemos que nos adaptar, porque não poderíamos parar. E depois disso, ficou muito mais tranquilo, já inclusive existem sistemas, orientações, enfim. Apesar disso, e de estar já devidamente cadastrado no processo há meses, eu estava participando de forma virtual, nós tínhamos uma advogada lá presencialmente acompanhando o ato, mas quando eu comecei a apontar ali os erros e a forma como o magistrado e a própria, não vou chamar de técnica, porque ela de fato não era técnica, mas a responsável ali pela realização do ato, conduziam. Quando eu percebi que eles não conheciam e eu comecei a apontar essas manifestações e pedir para que elas constassem em ata, o magistrado me cerceou a defesa do meu cliente, justificando que ele autorizou a minha participação como ouvinte. E isso é gravíssimo, porque, primeiro, um advogado cadastrado, ele não é ouvinte. Ele está ali, sim, para garantir que todos os direitos e garantias fundamentais a que todos os acusados, e não só o meu cliente, fazem jus, para que eles sejam respeitados. E ali, não só as garantias e direitos do nosso cliente estavam sendo violados, mas da própria criança. E mesmo fazendo todos esses apontamentos, eu tive a minha palavra cassada, quase fui expulsa da sala virtual, só não fui quando parei. E depois disso tudo,
o magistrado optou por anular o ato porque a criança e a forma como o ato foi conduzido acabaram acarretando ali na criança um abalo mental e psíquico, enfim. E nesse caso, né, ali houve, do ponto de vista psicológico, a revitimização da revitimização. Ou seja, o protocolo, né, que vem, a lei de depoimento especial, que vem com a intenção e com o objetivo de proteger a criança, né, ali o próprio sistema acabou prejudicando ainda mais, porque aquela criança que pode ou não ter sido vítima, ali passou a ser, né, vítima daquele próprio sistema que deveria estar protegendo ela, né, exatamente. doutora? Falando dessas dificuldades, desses desafios que a gente ainda encontra, né, no judiciário, qual foi o seu maior desafio até hoje? Ou aquele caso que a senhora teve mais dedicação ou que mais guarda com carinho, enfim, qual é aquele caso que mais tem seu coração? Não tem um específico, mas um caso que me marcou muito, até mesmo por outras questões, algumas até pessoais, foi o caso que nós atuamos juntas também, o caso de feminicídio da Janaína lá no Piauí, porque, querendo ou não, foi um caso paradigmático no Piauí, onde há, né, um alto índice de feminicídio, e aquele caso ele foi pegado como modelo justamente em razão da celeridade. Há uma resolução do CNJ no sentido de que processos que envolvam violência doméstica ali, nesse contexto de feminicídio, eles têm prioridade na tramitação e, de fato, ali nós percebemos a celeridade processual. E esse caso eu acabei me envolvendo bastante, me envolvo em todos os casos, mas nesse em especial, porque eu entrei no caso através de uma associação popular que presta serviços pro bono à comunidade, a pessoas carentes. Através dessa associação, eu conheci os familiares da Janaína e acabei, de fato, criando com eles uma relação muito próxima. E eu me sentia extremamente responsável por conduzir aquilo ali da melhor forma, da forma como eles achavam que deveria ser, e justamente por ser um caso ali de modelo, que representaria para todas as mulheres naquela situação um marco mesmo, no sentido de celeridade, enfim. Esse casal foi muito, muito interessante. A gente, nesse caso, estava, né, ali pela acusação. Sim. Mas a gente tem outros casos, por exemplo, né, a gente trabalhou juntas também num caso de infanticídio, né, supostamente de infanticídio. E aí a gente... como é que fica para a senhora isso, assim, lidar com um evento? Porque ali a gente estava numa situação da defesa de uma mulher, né, mas a gente, como mãe, também lida com esses casos onde houve uma morte de um bebê. Então, como é que a senhora lida com isso, assim, né, com, eventualmente, as pessoas dizerem, olha, mas a senhora está trabalhando para defender abusador e lida com esse tipo, né? Como é que a senhora dorme? Enfim, que a gente sabe que acaba escutando esse tipo de coisa também. Muito, infelizmente. Esse caso me marcou também, porque nesse caso de infanticídio, o da Janaína teve os seus paradigmas ali, claro, mas esse de infanticídio que trabalhamos juntas também me marcou muito, porque assim como nesse do depoimento especial, em que o próprio sistema, eu falo violentou, pode parecer uma palavra pesada, mas o próprio sistema violentou a vítima, no caso do infanticídio, isso ficou muito evidente também. Ela foi vítima de violência processual. O Estado, que naquele primeiro momento, ainda que ela estivesse ali figurando como investigada, deveria tê-la, né, acolhido também, e inclusive se incumbido de garantir a prova cabal, de produzir a prova cabal, a comprovação do delito ou não. E o Estado, além de não prestar esse acolhimento, porque ela era vítima também, poderia, e uma coisa não exclui a outra, ela poderia sim figurar ali como investigada, mas como vítima também. E ela, de fato, foi vítima do Estado ali de várias formas. E uma delas em relação a não ter tido esse acolhimento e, segundo o Estado, não, mesmo tendo condições, não produzir uma prova que seria, de fato, cabal ali a comprovação do feminicídio. Esse caso também me marcou muito em razão dessa violência. E nesse caso, a senhora fez uma sustentação oral que, né, deu muito certo e a gente acabou aí conseguindo fazer com que ela vá para uma nova perícia, né, e a gente vai dar continuidade para esse entendimento, que é o entendimento de que ela estava num sofrimento, num puerpério, numa situação, né, psíquica e do ponto de vista da saúde mental bastante delicada, que foi ignorada naquele momento. Eu falo que ali me chamou muito a atenção e, de fato, me marcou a defesa dessa nossa constituinte, porque ela sofreu violência em todas as fases da persecução penal. Ela sofreu violência durante a fase de inquérito, a fase preliminar, ela sofreu violência durante a fase processual e sofreu violência durante o julgamento também. E na fase processual, eu lembro que nós duas até discutíamos antes da sustentação oral, no dia anterior à sustentação oral, o Estado,
além de não ter prestado aquele acolhimento, quando foi produzir uma prova que, inclusive, fundamentou a denúncia e, posteriormente, a pronúncia dela para que ela fosse submetida ao julgamento, o Estado usou ali como materialidade a comprovação do homicídio, um relatório, se eu não me engano, né, de 3 parágrafos. E eu lembro que o Estado produziu esse relatório de 3 parágrafos em um atendimento. Eu nem sei se posso chamar de atendimento médico, porque foi uma entrevista dela com o médico, que, segundo ela, não durou 5 minutos, e eu acredito. Então, em 5 minutos, esse médico fez um relatório de 3 parágrafos, que, segundo a acusação, era suficiente, mesmo sem conhecer o histórico médico dela, e não só o histórico médico, o histórico social, enfim, mesmo sem conhecê-la, em 3 parágrafos, o Estado entendeu que havia, de fato, uma prova de que não era infanticídio e era, de fato, homicídio. Então, mais uma vez, o Estado falhou com ela ali durante outra fase da persecução. Eu falo que ela figura como vítima ali de várias formas. E esse caso me marcou por isso. E, felizmente, nós conseguimos anular a condenação dela e trazer a ela uma nova oportunidade de agora ser ouvida e de ser acolhida. Porque ela não foi, ao longo desse primeiro julgamento, nem acolhida e nem ouvida. Ela não foi a ela oportunizada a voz de demonstrar, inclusive, toda a violência que ela sofreu, uma violência doméstica, depois sofreu violência pelo Estado, enfim. Doutora, a gente tem, né, uma parceria que eu gosto muito e alguns casos bem interessantes que a gente já experienciou e espero que venham outros. Agora, puxando um pouquinho para o meu lado aqui, né, para o lado da vida mental, dos nossos serviços. É muito difícil ainda para a gente que é psicólogo jurídico, a psiquiatria forense, ainda entender algum espaço no judiciário, porque às vezes a gente, né, tecnicamente não é escutado, os nossos pareceres eles não têm o peso que a gente gostaria que tivesse, embora muitos, né, auxiliem. Eu queria que a senhora falasse assim, né, daquilo que a senhora vem trabalhando conosco, como é que a senhora entende que um psiquiatra forense, um psicólogo jurídico pode estar auxiliando os advogados, os seus colegas no seu trabalho? Eu tenho abordado muito esse tema e o paradigma para que eu abordasse foi justamente esse caso de infanticídio. O que acontece? Que a gente percebe, primeiro, por exemplo, para uma sessão plenária ou para a própria fase de instrução, para que as partes ali, a acusação ou defesa, arrolem um perito oficial, ele não entra no rol numérico, né? Há um limite de testemunhas. Na primeira fase, 8, no júri, 5. Entretanto, quando você pede ali a habilitação de um assistente, ele, em regra, não deveria também, porque deveria estar em paridade com o perito oficial. Primeiro ele não ponto, deveria não ser há testemunha, isso. Ele é assistente, deveria ser ouvido como assistente. Mas não, ele é ouvido ainda, na maioria das vezes, como testemunha e não como um assistente técnico que domina aquela área técnica. O que pra gente também, tecnicamente, é ruim, porque a gente, quando passa testemunha, a gente tem um outro compromisso com a verdade. Não que a gente não vá ter o compromisso com a verdade, porque é a nossa ética profissional, mas a condição, ela é diferente da que deveria ser, que é de assistir e trazer um conhecimento teórico que o advogado não tem que ter, né? Não tem obrigação de ter. E não só isso. O que eu tenho trabalhado muito, eu gosto muito de falar sobre a prova pericial, quem me acompanha já sabe. O que acontece? Primeiro ponto, e eu acho é onde o Estado mais erra, e eu falo com as partes ali. Às vezes, nós que estamos na defesa e requeremos ali, pleiteamos a habilitação de um assistente técnico, nós trazemos um profissional para o processo que, de fato, domina a área técnica de conhecimento dele. E isso não acontece, às vezes, do lado de lá, porque o que acontece? O Estado, ele, primeiro, não dispõe do efetivo necessário para produzir essa prova. Inclusive, nesse caso de infanticídio, nós só conseguimos anular a sustentação com base na teoria da perda de uma chance probatória. O que significa isso? Que o Estado, mesmo tendo condições, não produziu a prova pericial ali que comprovaria o delito. Então, primeiro ponto, essa desídia estatal que fundamenta a teoria da perda de uma chance probatória, às vezes é por falta de efetivo, ou quando o Estado dispõe desse efetivo, o profissional não tem conhecimento técnico na área da perícia que ele vai realizar. E aí, quando a gente traz, por exemplo, alguém formado, né, eu não sei nos demais estados, mas sei que em Minas, para que alguém passe num concurso e integre ali os quadros da Polícia Civil como perito, e não como médico legista, mas como perito, é necessário que essa pessoa tenha formação, graduação em determinadas áreas, como, por exemplo, engenharia elétrica. Posteriormente, essa pessoa com formação em engenharia elétrica, ela integra os quadros da Polícia Civil e recebe o título de perito. E ele vai, suponhamos, analisar um local de crime. E aí a defesa traz um profissional formado naquela área específica e ele, primeiro, não é tratado como aquela pessoa que não tem expertise em análise de local de crime.
Já é o primeiro erro. E segundo, o perito ali que é de fato, que tem formação profissional, especialização, mestrado, enfim, naquela área específica, ele não é ouvido da mesma forma, não é respeitado da mesma forma e muito pelo contrário. Apesar de dominar aquela área de conhecimento, ele não é ouvido e o parecer dele não tem o mesmo peso, não é valorado pelo magistrado da mesma forma. E é isso que me causa indignação, porque a qualidade das nossas perícias, e eu não estou falando aqui de forma generalizada, mas a qualidade das nossas perícias, às vezes, é péssima. Por quê? Justamente por isso. Porque o profissional que está realizando aquela perícia não tem o domínio daquela área de conhecimento. Sabe, doutora, que eu tenho falado muito isso, é uma coisa que a gente traz nos nossos pareceres, né? Mas, infelizmente, acaba se entendendo que a origem é a garantia. E a garantia teria que ser a forma, né? Então, assim, por um laudo simplesmente ser de um perito do juízo, de confiança do juízo, ele tende a ser supervalorado. Em prol daquele parecerista, por exemplo, como nós somos, ou assistentes técnicos, mas às vezes aquela pessoa nem tem a formação em psiquiatria, em psicologia, e de fato nós, né, da assistência técnica, que fazemos um trabalho muito mais aprofundado, não uma entrevista de 10 minutos, mas pesquisas, testes, que às vezes o Estado não tem condições de trabalhar com testagem, e daí a gente sente, né, ainda assim, que o nosso trabalho, ele só por não ter, né, essa origem... Por não integrar porque qual que é a questão, a grande questão? Entende-se que por ser ali o representante do Estado, há uma presunção absoluta de veracidade das informações que esse profissional traz. E isso é errado porque, primeiro, o profissional que representa o Estado, ele de fato tem fé pública, mas é uma fé pública relativa, ou seja, dispõe ali... a gente pode trazer elementos que refutem ali. E a questão da perícia é uma questão muito grave, porque, por exemplo, nesse caso de infanticídio que nós trabalhamos juntas, a palavra de um médico clínico geral, que atendeu a nossa cliente em 10 minutos, ela foi mais valorada do que um parecer detalhado feito por uma equipe de psiquiatra, psicólogos forenses aqui da vida mental. Ele foi mais valorado do que o parecer apresentado por uma equipe com formação técnica específica naquela área de conhecimento. Mas isso a gente tem, né, trabalhado muito para poder mudar e cada vez os nossos pareceres mais poderem, né, tá na forma como são feitos, na teoria, no embasamento técnico-científico e na objetividade, que é o nosso grande foco, porque, de fato, algumas perícias a gente percebe que elas têm um caráter de subjetividade muito grande. Exato. E um diferencial que eu vejo no nosso trabalho, nos nossos pareceres, é justamente essa questão de ser objetivos, a testagem, que não faz com que, eu acho, eu como, né, mas... Segundo, vocês sempre trazem ali de onde foi que vocês chegaram àquela conclusão, qual foi o embasamento para que chegassem àquela conclusão. Eu até brinco que não foi ali a fonte, não foram as vozes da cabeça de vocês, foram livros escritos por profissionais, enfim, houve ali de fato uma consultoria, todo um trabalho realizado para que chegassem àquela conclusão. E infelizmente, como eu disse, os órgãos de justiça responsáveis pela investigação, muitas das vezes não dispõem do efetivo necessário e quando dispõem, às vezes o profissional não tem informação na área da perícia que ele vai realizar. Apesar disso, esse laudo é mais valorado, ele é valorado de uma forma diferente, porque entendem, por exemplo, que quando a defesa traz ali a voz de um expert, aquela opinião é uma opinião comprada. E eu lembro que até citei isso ontem durante a aula do Dr. Eude, contando um caso, inclusive, que nós trabalharíamos em parceria. Era um caso de feminicídio, eu pedi a opinião de vocês, uma consultoria, e eu lembro que vocês falaram para mim, a minha... a análise inicial era de que o cliente teria praticado o feminicídio acometido por um surto psicológico, psiquiátrico. E eu lembro que a senhora e o doutor Eude, após analisarem ali os poucos documentos que eu forneci a vocês me falaram, olha, doutora, aqui não é o caso. De fato, não existem elementos que demonstrem que ele foi acometido por um surto durante a prática do delito. Então, é um trabalho, de fato, muito íntegro, né? E eu acho que nós temos que continuar nessa direção que estamos, justamente para que os profissionais, os assistentes técnicos, eles sejam, a prova produzida por eles, porque é uma prova também, ela seja valorada da forma correta e reconhecida, que ela tenha o devido valor, porque de fato construída por profissionais com formação naquela área. Perfeito. Doutora, estava falando da sustentação oral, né? A senhora tem uma oratória incrível. Como é que a senhora adquiriu essa capacidade? Também, né, quem estiver nos acompanhando, como é que foi essa trajetória? A senhora chegou a fazer cursos, faz cursos ainda sobre isso, dá aulas nesse sentido? Eu lembro, eu fiz um curso há muitos anos,
acho que tem mais de 14 anos, entregando a minha idade, porque me contrataram, uma empresa da minha cidade me contratou para fazer uma propaganda de incentivo para que as pessoas pagassem os seus impostos com antecedência para terem um desconto. E eu lembro que quando eu fui fazer essa gravação, eu fiquei muito nervosa e aí me inscrevi num curso online, que não existe mais hoje, por óbvio. Me inscrevi num curso e aprendi algumas técnicas ali. Só que eu sempre falo, eu dou curso em relação a isso também, vai ter um curso na plataforma que nós estamos ali, eu e minha equipe estamos formalizando, vai ter um curso sobre oratória, mas eu falo que oratória é uma construção e é um conjunto, não é só a habilidade de falar bem, por trás tem outras coisas. Eu sempre recomendo, quem quer falar bem, necessariamente tem que ler muito, tem que ter um vocabulário rico, enfim, saber conjugar os verbos, plural, singular, isso também é extremamente importante, e saber se expressar. E por isso que eu falo que é um conjunto mesmo, é a forma como você se apresenta e não só a habilidade de falar bem. Doutora, fala um pouquinho então dessa pós, esse outro projeto, né, para além da Escola Feminina de Criminalistas, então essa pós-graduação que é uma teórico-prática mesmo, né, doutora? Exato. O diferencial da nossa pós, existem outras pós-graduações nesse nicho de tribunal do júri, excelentes inclusive, mas são pós-graduações voltadas para teoria. Elas não trazem, por exemplo, ali, apesar de extremamente ricas, não trazem para o jovem advogado que acabou de sair da faculdade ou para aquele advogado que já atua há um tempo, mas não tem tanta experiência no tribunal do júri, ela traz pouca aplicabilidade prática. O nosso propósito é trazer essa prática, claro, não tem como falarmos da prática sem a teoria, mas de uma forma mais didática, de modo que o advogado de fato consiga, como se nós pegássemos ali na mão daquele profissional, do advogado ou da advogada que se propõe a atuar no tribunal do júri e fala, vem cá, vamos ali que eu vou te ensinar o passo a passo. E de fato é assim, muito didático e com o objetivo principal é que ele de fato, mesmo sem ter essa prática, que ele tenha essa prática através das nossas aulas. E a gente faz, né, agradece aí porque a gente está participando desse projeto também, Sim. Né, eu e o doutor Eude, então a gente está trabalhando com alguns temas, né, nessa formação também. Sim, e eu falo que é muito importante que quem se propõe a atuar no tribunal do júri conheça não só as questões ali relacionadas ao direito, mas relacionadas à própria psicologia, à própria psiquiatria, porque isso no júri é extremamente importante. E vocês também trazem isso de uma forma muito didática. Então, o profissional ali que se inscrever na nossa pós-graduação, ainda que não tenha prática ou que tenha prática, ele vai conseguir, através das nossas aulas, aprimorar ali para que, de fato, tenha uma atuação eficaz. Doutora, eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando, porque é sempre uma delícia, né? Esse bate-papo foi incrível. Eu queria agradecer muito, né, a sua participação, que a gente possa fazer outros momentos como esse, a parceria, né, com a Vida Mental, com os nossos projetos. É realmente inspirador poder trabalhar com a senhora e tenho certeza que daqui para frente a gente só vai aumentar essa parceria e criar mais histórias para a gente poder vir contar aqui. Queria, então, agradecer a sua participação. Eu agradeço o convite. Eu sempre falo para você que você é uma inspiração para mim, de força também. Assim como eu falei que minha mãe é uma inspiração, você também é. Eu a conheci nesse júri, especificamente, um dia antes daquele júri dificílimo que nós fizemos juntas. E quando você foi sabatinada ali, eu percebi o quão forte e o quão competente você é. Por isso que eu falei que foi um amor à primeira vista e a partir daquilo, toda a oportunidade eu trago você para trabalhar comigo, porque eu sei o quanto é competente, o quanto é dedicada e principalmente a paixão que você tem, que eu tenho também na minha área de conhecimento e sei que você tem na sua. Então, a nossa parceria ali é cada vez mais forte. E que venham muitos outros casos desafiadores, que eu falo, a gente gosta do desafio, né? Que venham outros. Doutora, eu acho que o mais importante aqui, né, é que a gente ainda vive numa cultura onde as mulheres acham que as mulheres, elas são rivais, né? Sim. E eu acho que aqui o que a gente teve entre a gente, acho que o que a gente propõe, sobretudo a senhora, é que as mulheres se inspirem umas nas outras, né? Exato. E por isso eu lhe agradeço muito, porque eu acho que é essa relação mútua que a gente criou, né, que faz com que as mulheres se tornem cada vez mais fortes, né, e que consigam aí crescer nesse mundo que ainda é um mundo muito machista e com muitos desafios para as mulheres. Exato, que elas consigam construir a relação que nós construímos, que é uma relação de admiração, de inspiração, de apoio e de carinho. Então, agradeço
agradeço muito a você por isso também, pelo convite de estar aqui, mas por essa parceria que nós conseguimos construir aí, não só profissionalmente. Hoje eu não enxergo mais você só como uma profissional, doutora Elise, mas a Elise pessoa, que é uma pessoa incrível também. Muito obrigada. Então, quem esteve aqui nos acompanhando nesse bate-papo incrível com a doutora Florence, né, muito obrigada por estarem conosco. Vai ficar aqui, né, na bio direitinho o contato da doutora Florence, o Instagram dela, acompanhe as redes sociais dela, que tem sempre um material maravilhoso, sempre com muito aprendizado. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e um grande beijo. Até mais.